Oi pessoal, tudo bem? Então hoje, aqui no Conta um Conto, uma história por semana, nós vamos estar apresentando a nossa última história do projeto. A história é Um Menino que Vendia Palavras, de Inácio de Loyola Brandão. O projeto Conta um Conto teve o financiamento da Lei Aldir Blanc através do edital da Prefeitura Municipal de Passo Fundo. Também junto com esse projeto esteve acontecendo uma campanha de arrecadação de livros. Foram arrecadados muitos livros que serão doados para a Biblioteca Pública Municipal de Passo Fundo. Eu quero agradecer a todos que acompanharam até aqui. O meu muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado. Então agora nós vamos começar a história. O menino que vendia palavras. Já chegavam provocando o menino. Vê se seu pai sabe essa. Ele não sabe nada. E o menino perguntava qual? Incompatível. Então ele corria para casa e perguntava: pai, o que é incompatível? Ele na hora respondia: é uma coisa que não combina com a outra. Orgulhoso, ele levava de volta as informações e os meninos não acreditavam. Ele foi olhar no livro. Assim até meu pai sabe, eles diziam. O menino dizia: não, ele não olhou em livro nenhum. Então esses meninos quiseram que ele levasse até a casa dele para saber todas as palavras. E lá foram. Tiveram que combinar um dia e eles foram lá com uma lista de palavras que eles pesquisaram com seus pais, até com a professora. Eles chegaram perguntando: o que é lunático? O pai respondia: um sujeito meio louco, ou alguém que vive no mundo da lua, desligado, ou pode ser distraído também. E degringolada é quando as coisas vão por água abaixo. E matula, eu duvido que o senhor saiba, é um embornal, um alforge. Alforge? E o que é isso? É o mesmo que matula. Era difícil pegar o pai desse menino. Ele saía de fininho. A turma perguntou mais de 20 palavras e ele matou todas de primeira. Soube até o que era procrastinar, que o Vilmo levou e nem sabia pronunciar. Ele precisou ler umas 3 vezes. Todo mundo gozava do Vilmo. Ele tinha nome de mulher, só com uma letra trocada. Dizem que a mãe dele queria uma menina. Ia se chamar Vilma, mas nasceu um menino e ela usou o nome mesmo assim. Então, os meninos foram embora e ele perguntou ao pai: como o senhor conhece tantas palavras? Ora, você não me vê sempre lendo? Assim eu aprendo palavras. Quantos mais palavras você conhece e usa, mais fácil fica a vida. Porque você vai saber conversar, explicar as coisas, orientar os outros, conquistar as pessoas, fazer melhor o trabalho, arranjar um aumento com o chefe, progredir na vida, entender todas as histórias que lê, convencer uma menina a te namorar. O menino poderia conversar com ele durante horas, menos quando ele estava lendo. Chegava do trabalho às 5:30 da tarde. Tomava banho e sentava-se para ler. Era corajoso, lia livros grossos e sempre trazia para o menino um livro novo. Ele deu para ele todos os do Monteiro Lobato e a coleção inteira de os mais belos contos de fadas do mundo. Cada história, como Cabeça de Vento, Os Três Patetas, João e o Pé de Feijão, João e o Matador de Gigantes, O Pescador e o Anel e O Poço do Fim do Mundo. O menino lia e ficava admirado como os contos de fadas estão tão cheios de maldades e crueldades de todos os tipos, de muitas coisas ruins.
Em O Pescador e o Anel, um rico barão, com toda a calma, joga a criança em um rio para que ela se afogue, apenas porque um bruxo disse que a menina se casaria um dia com o filho do barão. Em João, o Matador de Gigantes, o personagem esfacela a cabeça de um gigante com uma marreta e obriga outro a enfiar a faca na barriga, vendo as tripas saltarem para fora. Em um dos episódios, homens, mulheres e crianças são atirados dentro de um caldeirão de água fervente para serem cozidos como um guisado. Essa palavra, guisado, o menino aprendeu com o seu pai e gostou. Em outra história, um pãozinho dourado, que é um exímio corredor, é enganado por uma raposa e comido numa bocada só. E Branca de Neve, escrava dos 7 anões, a madrasta não mandou matá-la e trazer o sangue dela dentro de um vidro, com o dedo polegar como rolha? Nossa! E Joãozinho e Maria, perdidos no bosque, depois encerrados na jaula para serem devorados pela bruxa? Sem esquecer a madrasta terrível de Cinderela. Ele dizia para todo mundo: meu pai é o homem mais inteligente do bairro. Nenhum dos meninos tinha um pai assim. Alguns nem pai tinha. Não sabe como se arranjavam. Não tinham ninguém para ficar gritando: não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode xingar, não pode desobedecer, precisa estudar, coma tudo o que colocou no prato, não fique mexendo com as meninas. O mundo da criança é um puro não, 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 não. Parece que é a única palavra que gente grande sabe e não conhece outra. Alguns colegas tentavam, iam aos pais com palavras e perguntavam. Os pais não sabiam responder ou não queriam, ou ainda ficavam bravos. Isso não é pergunta que moleque faça. Teve pai que bateu no filho. Batiam por qualquer motivo. Filhos eram feitos para apanhar e levar castigo. Um dia Nerevaldo, que todo mundo chamava de Vado, veio. Pergunta para o seu pai o que é tara. Então o menino perguntou: por que você quer saber? Ouvi minha mãe dizer essa palavra para um sujeito na rua. Ele não gostou e preciso saber o que é. E o que você me dá? Como assim, que você me dá? Acha que eu vou perguntar de graça? Bem, por que não? Ora, porque sim. Bem, eu te dou 2 tampinhas de Níger. A cerveja preta, amarga, que os homens gostavam. A tampinha faltava em sua coleção. Todo mundo colecionava coisas, como tampinhas, bolinhas de gude, gravetos, pedacinhos de madeira, rolimã, recortes de revista com carros, barcos, aviões, bicicletas e principalmente figurinhas de futebol. Assim, o menino começou o seu negocinho. Estava sempre recebendo listas e seu pai destrinchava com facilidade. Meio fio, absorvido, turvo, esperanto, pantomima, gorgolão, enfado. Ai, ele ficava até feliz. Achava que era o meu interesse, o interesse do menino, e nunca se recusou. Ora, claro que era interesse do menino. A sua posição no grupo crescia e a sua caixinha enchia. A cada palavra, ele pediu alguma coisa em troca. Por turvo, ele queria uma bolinha americana, daquelas coloridas. Por gorgolão, ele quis uma fotografia de um navio de guerra. Por enfado, ele queria um picolé, trazido pelo dono da sorveteria. Por pantomima, ele pediu um chiclete.
Por absolvido, ele pediu 2 balas Toff, a mais cara. Eles buscavam nas revistas as palavras mais difíceis e vinham desafiadores. Pergunte ao seu pai se ele sabe esta. Às vezes, quando estavam parados na rua e viam o seu pai chegar, reuniu-se em volta dele e o seguiam. Queriam adivinhar o que ele tinha de diferente, o admiravam pelo seu ar dominante. Foi o Chola quem achou a palavra dominante. Iam depois para casa, jantavam e olhavam para os próprios pais. As palavras, então, começaram a ficar mais complicadas. Hoste, justaposição, matroca, pertinaz, servícia, bromato, encouraçado. Então o seu pai abriu um livro e mostrou uma fotografia. Subiram aos preços: 6 bolinhas, 4 tampinhas, um pedaço de mola. Teve uma que era complicada, então ele pediu uma pipa. Mas o menino não quis trocar. Azar o dele, né? Ficou sem a pipa. Uma noite, o seu pai ficou com a pulga atrás da orelha. Que história é essa? Por que essa molecada quer saber tantas palavras? Que coisa mais estranha. Ele olhou para o menino de um jeito e não deu para enganá-lo. Teve que contar sobre o seu negocinho de vender palavras e riu muito. Ah, é assim? Então vamos mudar as coisas. Agora você trabalha, disse o pai. O menino não entendendo. E o pai respondeu: quando precisar saber de alguma palavra, procure nesses livros. Apontou para uma coleção. Eram 20 livros, grossos e muito pesados. Está vendo ali? Esses grandões azuis com desenhos dourados? É, esses mesmos. É uma enciclopédia. A Jackson, a melhor que existe. Ali está tudo. Ali você descobre o significado de cada palavra. Vai ver muitas palavras diferentes que têm o mesmo significado. São os sinônimos. Daqui para frente é com você. Eu estou fora, disse o pai. Então o menino começou a viver uma aventura nova. Como às vezes não encontrava uma turma, mergulhava na Jackson e ia descobrindo palavras. Sonhava com ela, abria os olhos no escuro e as palavras voavam pelo teto, saíam pelas frestas das telhas. Ele encontrou uma palavra e se encantou com ela. Ficou apaixonado e vivia repetindo: parietal. Gostoso de dizer, a língua bate no céu da boca. Parece que faz um barulhinho bom, uma coisa misteriosa, sonora. Outra vez, passando pelo C, porque ele ia de letra em letra, deu com uma palavra que o impressionou: catáfora. E logo essas palavras vieram aos borbotões, animadas, sonoras, gostosas de pronunciar, e enchiam a boca. Eram como uma roda do trem rolando nos trilhos. Catadura, catatumba, catalepsia, cataplasma, catadupa, catamarã, catapulta. Só que a turma, não se sabe por quê, passou a perder o interesse. Não queriam mais saber o que significavam as palavras. Os brinquedos duravam temporadas e só iam voltar no ano que vem. Tinha o tempo das pipas, das bolas de gude, dos carrinhos de rolimã, de rodar arco de pneu, de roubar fruta nos quintais, de fazer aviãozinho com dobradura de papel ou barco com as folhas do caderno. Mas então, por artes da vida, como dizia o seu avô, para tudo as coisas mudaram. A classe passou de ano e tinha aula de português
todos os dias. E vinham lições e mais lições. E uma vez por semana, a professora Lourdes dava uma lista de palavras para serem decifradas. E a turma corria para ele. Faça essa, essa e essa. Ele trabalhava, mas demorava, não tinha prática. O seu pai ajudava paciente. São os sinônimos, repetia. Não é divertido? Acontece que o Toninho Perneta, porque mancava de uma perna, não gostava daquela história, porque antes era ele quem dominava a turma pela força. Então, uma noite, ele chegou. Pergunte ao seu pai o que é crossidura. Em volta, ele viu a turma de olho nele. Era uma palavra esquisita, o seu pai estranhou e quis saber de onde o Toninho Perneta tinha achado. Por que ele desejava saber? Então o menino respondeu que não sabia. Só não contou que pelo significado ele iria ganhar um catavento feito com capa dura de caderno. O pai foi à estante, tirou a enciclopédia e capturou o sentido. Correu, a sua turma esperava diante da sapataria do seu Euclides. O Toninho tinha uns olhos deste tamanho. O que é a crossidura, sabidão? O menino, então, todo alegre, respondeu. É um bicho que tem 30 patas. A molecada se espantou, mas logo correu para brincar uma na mula, pulando uns em cima dos outros. Teve quem foi embora para ler gibis. O Toninho preferia jogar meia-noite, porque quem errava era castigado com uma cintada. E ele adorava bater. No dia seguinte, o menino estava olhando os buracões que a prefeitura fazia para novos canos de esgoto. Tinha chovido, e o Toninho Perneta apareceu por trás e o empurrou num buraco. Sujou seu uniforme e apanhou de sua mãe. Não dava para brigar com ele. Era forte como um orangotango. 2 dias depois, o Toninho atacou de novo. Pergunte ao seu pai o que é zaltrosa. A turma em volta ria e se cutucava. Zaltrosa? É uma coisa importante. Eu ouvi a dona Lourdes falando com a outra professora, a Ruth. É isso, zaltrosa. Pergunte ao sabe-tudo do seu pai o que é zaltrosa. Então, o pai do menino abriu a enciclopédia Jackson, procurou, abriu o dicionário universal. Tinha outro chamado Caldas Aulete. Nada. O menino não acreditou, mas ele me disse: eu não sei o que é isso. Como não sabe? Tem de saber. Acho que essa palavra não existe, respondeu o pai. E por que me diz isso? Ora, porque eu procurei em todos os dicionários. E nele tem todas as palavras? Todas, do mundo todo? Do Brasil, sim. E não tem zaltrosa? Não. E agora, o que eu vou fazer? Pensou o menino. Vai lá e diz para ele que a palavra não existe. Ou então que eu não sei o que essa palavra quer dizer. Chegar lá, numa boa, e dizer não sei, o menino não tinha cara. Era uma coisa muito feia. Então o seu pai retrucou. Não sabemos tudo, só sabemos o que sabemos. Não mais do que isso. Mas podemos aprender, só que leva um tempo. Uma coisa de cada vez. Aí dá para saber bastante, mas nunca tudo. Não tem um lugar onde a gente possa procurar, perguntar? Não tem um lugar onde estejam todas as palavras do mundo? Um lugar onde elas morem, durmam, comam? O pai respondeu: se tem, eu não sei. O menino ficou espantado, pois nunca tinha ouvido o seu pai dizer não sei. Foi muito estranho. Ele nem dormiu naquela noite. Ainda mais
porque estava louco para pular a janela e ir procurar o cachorro louco. As mães estavam avisando os filhos para não irem à rua. Ele ficou sem sair de casa por 3 dias. Ele não tinha coragem de enfrentar a turma. Então, a molecada veio chamar para ir ao rio, fazer ilhas de areia. Estava um sol claro e eles podiam ver o fundo do rio. De repente, o Toninho Perneta pergunta: então, o que é Zaustrosa? A turma parou, todo mundo com as mãos cheias de areia. E ele teve de responder: não sei. Não sabe? E o seu pai? Meu pai também não sabe. Ora, mas cadê o sabichão? Ficou um silêncio. Ou ao menos, acha que ficou um silêncio quando os meninos deram as costas e voltaram a trabalhar na ilha de areia. Ficou sentado na margem, olhando uma velha que lavava roupa e colocava as peças ao sol na grama rala. Via os meninos correndo para atravessar um cano que passava por cima do rio e levava água para as casas. Deu com o Toninho parado e olhando com um riso de gozação na sua cara. Agora a turma viu. Seu pai não sabe de tudo. Essa palavra não, uma só. As outras, ele sabe todas, respondeu o menino. Toninho tinha um olhar de vencedor. Sabemos qual é quando brigamos. Quem ganha tem esse olhar. Ele se afastou, olhou para trás, deu uma banana com os braços, subiu e atravessou em pé o cano d'água. A turma ficou admirada. Nunca ninguém tinha feito isso antes. Tentou chamar a atenção deles, fazer com que olhassem, e gritou: conheço uma palavra esquisita, a mais estranha do mundo. Nem a professora soube o que era. Qual é? Perguntaram os meninos. Tetragonóptero. Eles se entreolharam, deram uma gargalhada, então gostaram e se divertiram. Sabem o que é? Não sabemos. E também não queremos saber. E temos raiva de quem sabe. Depois se enfiaram pelo mato e sumiram. O menino voltou para casa. Tentou ler, mas não conseguia. Seu pai entrou, tomou banho e abriu o livro. Aí ele chegou para seu pai. Ah, que pena, pai. Acabou-se tudo. Acabou-se o quê? Você não sabe tudo. Você me envergonhou. Eu não sei mesmo, disse o pai. Ninguém sabe. Eu nunca disse que sabia. O menino retrucou. Os pais têm de saber tudo. O pai responde. Os pais sabem o que é possível. Ninguém no mundo sabe tudo. Puxa vida, pai. Era uma palavra só. Eu fui derrotado por uma palavra. Ninguém mais me respeita. Ninguém mais quer fazer negócio comigo. Está chateado por quê? Porque perdeu o negócio? Ou porque não te respeitam mais por não saber todas as palavras? O menino respondeu, pelas duas coisas. O que você não percebeu é que você foi enganado. E ser enganado dói. Isso sim dói. O problema não é perder o negocinho. Isso é o de menos, são bens materiais. O problema é o logro, é o de menos. As pessoas gostam de lograr as outras. Sabe-se lá por que razão, mas gostam, ficam felizes. Prepare-se para isso na vida. Então ele perguntou, mas como que me enganaram? Pois pediram uma palavra que não existe. Zaustrosa não existe? Não. Não consta em nenhum dicionário. E não existe um dicionário das palavras ainda por inventar? Ora, não. Imagine. Bom, mas pensando bem, talvez um dia. Tudo é possível.
Então, Zaltroza não existe. Inventaram para te pegar. Foi um jogo sujo. Cai fora dessa. Na vida não se joga com trapaça. Não mesmo. Nunca mais ele esqueceu disso. Não se joga com jogos sujos. Seu pai sabia das coisas. Sabia bem como se jogava na vida. Então, pessoal, essa foi a história O Menino que Vendia Palavras. Uma história muito bonita que foi escrita por Ignácio de Loyola Brandão. E ele, o Ignácio, começou sua carreira literária em 1965, com o lançamento do livro Depois do Sol. O Menino que Vendia Palavras foi inspirado em sua própria infância em Araraquara nos anos de 1940. Seu pai, que chegou a publicar histórias em jornais locais e conseguiu formar uma biblioteca com mais de 500 volumes, incentivou-o a ler desde que foi alfabetizado. Fascinado por dicionários, chegou a trocar com seus colegas de classe palavras por bolinhas de gude e figurinhas. Ignácio conquistou vários prêmios literários com sua obra, entre eles o Prêmio Pedro Nava, da Academia Brasileira de Letras, e o Prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte e o Prêmio Jabuti. Então, esta foi a história O Menino que Vendia Palavras. Eu agradeço a todos que me acompanharam até aqui, eu espero que tenham gostado e até uma próxima, pessoal. Tchau, tchau!